Boa noite, graça e paz. Nós damos início à terceira parte da nossa aula e essa é a parte de evidência geográfica e gematria. Gematria talvez seja para vocês uma palavra nova, mas é importante que a gente venha falar essa palavra nova porque faz-me lembrar de numerologia. E na verdade é o mesmo termo de numerologia. E aí eu quero fazer um resgate aqui com vocês. Satanás, ele é muito inteligente. E uma das maneiras de ele nos afastar da realidade é colocar algo parecido para que a gente venha se retrair. A exemplo da televisão. Os cristãos ficavam profetizando: televisão é do diabo, rádio é do diabo. Aconteceu que isso poderia ser que não teria acontecido, tudo bem, né? Mas acabou acontecendo que a maior parte das nossas mídias pertencem ao inimigo. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porém, essa parte vamos fazer o resgate à questão da numerologia. A numerologia é bíblica. Nós falamos aqui de numerologia bíblica. Mas dá até uma agonia quando nós falamos numerologia. A gente lembra na hora daquela ciência de tarô, de números, de cabala, de um monte de coisa que vem a ser um engodo, algo de engano. Mas aqui nós falamos de numerologia bíblica. E como eu disse, Satanás é muito inteligente. E não estou aqui exaltando, só para vocês ficarem atentos a respeito disso. Porque ele, colocando essa ciência, né, essa religião, na verdade, ele fez duas coisas. Fez um engano com muitas pessoas acreditam literalmente nisso, não sai de casa sem ver o seu horóscopo, não sai de casa sem ver os números, né? E também nós, como cristãos, se eximimos disso e saímos. A igreja tem um tempo que já, né, a não ser na teologia, mas a gente fica com medo de falar sobre numerologia bíblica, porque a gente sabe que vai ter uma certa repulsa a respeito desse assunto. Então, a gematria é uma ciência bíblica, é a numerologia bíblica. E aí nós falamos a respeito de números bíblicos. E se nós ignorarmos os números na Bíblia, nós vamos perder uma grande fonte de riquezas na Bíblia. Se nós ignorarmos os números na Bíblia, nós vamos perder muitas coisas que Deus está querendo transmitir para nós. Aliás, o judeu, ele busca sinais. Não sei se vocês já viram esse versículo na Bíblia. O judeu busca sinais. E os gentios, eles buscam conhecimento, né? Então, existe um choque de culturas. E a Bíblia foi escrita quase na sua totalidade por judeus. E existem muitos segredos, né? Eu não vou trazer isso nessa aula, mas existe um vídeo, existe um estudo. O nome do vídeo é o seguinte: o Código Bíblico. O Código Bíblico. E esse Código Bíblico vai fazer o quê? Ele pega o Pentateuco. Isso quem descobriu, quem pesquisava isso era os matemáticos. Eu não me lembro agora qual matemático que pesquisou isso. Não sei se foi Einstein, foi algum dos matemáticos que pesquisou isso, mas na época ele não tinha a tecnologia do computador que nós temos hoje em dia. Então ele ficou estagnado na sua busca, porque ele acreditava piamente, um dos matemáticos, que era judeu, não sei se você sabe, as pessoas mais inteligentes, não menosprezando a gente, mas as pessoas mais inteligentes que ganham prêmio Nobel, que ganham um prêmio de ciência, são judeus. Então, ele ficou estagnado, que eu não lembro o nome agora, vou pesquisar na próxima aula, eu lembro para vocês. E aí, isso ficou parado pela Guerra Mundial, e depois veio alguns outros judeus pesquisarem a respeito disso, dos códigos da Bíblia. E colocaram o
Pentateuco nesse programa de computador. E esse programa de computador, ele criou matriz. O que é uma matriz? As letras em hebraico escritas, na verdade as letras em hebraico são de frente para trás. E aí colocou-se em matrizes essas páginas da Bíblia, pode-se dizer assim, esses escritos sagrados, e através de contagem ele buscava textos na Bíblia, buscava como se fosse algumas profecias, alguns nomes. Então funcionava mais ou menos assim. Você digitava, por exemplo, o nome de Saddam Hussein. Fizeram isso. Depois de eles concluírem esse programa, que faziam essa busca, por exemplo, eles digitaram a palavra Saddam Hussein. Escreveu-se o número, assim, inimigo de Israel, escreveu-se a data, antes de tudo isso acontecer, antes de Saddam Hussein ser morto, mostrou a data da morte dele, mostrou várias coisas. Como que o programa faz essa busca? O programa faz a busca da seguinte maneira. Por exemplo, uma das maneiras, existem diversas maneiras de fazer essa busca. Uma das maneiras a partir de um ponto específico, ele conta 50 e pega aquela letra e escreve. Conta mais 50, pega aquela letra e escreve. Conta mais 50, pega aquela letra e escreve. Então, através disso, ou muitas das vezes em cruzada, né? E dessa maneira eles conseguiram descobrir muitas profecias lá no Pentateuco. Quando se digitava um nome, uma busca, e esse programa acho que tem, se não me engano, disponível na internet, é só a gente saber usar que a gente consegue. E aí conseguiu-se descobrir coisas proféticas lá no Pentateuco. Então são códigos da Bíblia. Por exemplo, a palavra YHWH, o tetragrama, é o nome de Deus impronunciável. Então vou escrever aqui para vocês. YHWH. E aí, isso já tinham descoberto antes desse programa, por isso que desconfiaram que tinha esses códigos. Se você pegar de Gênesis até até Números, que é o Pentateuco, nós conseguimos a cada 50 letras tem esse nome escrito na Bíblia, oculto, que o programa vai lá e retira. E do terceiro livro em diante está escrito da frente para trás, então WHWY. Então esse nome está oculto lá na Bíblia, né? Então foi descoberto, com esse programa descobriram, antes de morrer, não sei se foi, acho que foi esqueci o nome agora, o embaixador, ele morreu porque não deu liga. Os caras enviaram uma mensagem para ele: ó, a gente pesquisou seu nome aqui, você vai morrer em um momento que você estiver fazendo um comício. E passaram essa informação certinho, do jeito que ia acontecer, eu não lembro bem os detalhes, para a equipe de segurança desse homem importante. E falaram: não, isso aí é bobagem. E aconteceu do jeito que falaram, do jeito que os caras descobriram lá no programa. Pois bem, isso aí são os códigos bíblicos. Deu para entender como é que é mais ou menos? Isso existe um programa que descobriram várias coisas. E aí nós vemos que isso também é gematria. Isso é buscar sinais, buscar códigos secretos, coisas ocultas, né? Pois bem, isso é a introdução que eu tenho para falar a respeito de gematria. E nós vemos aí, né, já em cima aí, vários números, mas eu quero analisar com vocês primeiro alguns outros, ou melhor, vamos para o texto da Bíblia, né? Eu quero ler com vocês Romanos 11, e eu quero fazer hoje uma divisão. A gente vai ler alguns textos e eu vou deixar vocês lerem. Então o Edson vai ler Romanos 11, 1, a irmã aqui atrás o 2, o 3, o 4, o 5, aí vem voltando, aí depois vai pra cá, depois vem pra cá, termina com o pastor Leandro, tá bom? Então, dessa maneira, acho que dá pra todo mundo ler os versículos aí que eu tenho daqui a pouco pra ler. Então já pode abrir lá, Romanos 11 e 1, e a gente já vai lendo na sequência,
pra gente ganhar tempo. Assim eu até descanso minha garganta. Deixa eu ir. Vamos lá? Pode ir lá? Todo mundo achou? Então vai acompanhando aí. Pega não, irmão? Pode ler. Indagado, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma alguma, ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Vai não, irmão? Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não, melhor que você lê. Devagar. Vamos lá, leu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Só eu fiquei vivo e procura tirar minha vida. Meu Deus. 4. E vocês se lembram da resposta de Deus, que ele disse: ainda tem outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se isso é devido à graça de Deus, então não há mais pelas obras. Se fosse então, a graça não seria a verdadeira graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus no espírito e entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Da mesma forma, Davi diz: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que mereçam. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa das transgressões deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas a transgressão deles significava riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Porque convosco fala, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para ver se alguma maneira posso só iniciar a emulação os da minha carne, que salvará alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo estranguzeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firmes pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não poupe a ti também. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão exertados, porque poderoso é Deus para os tornar a exertar. Porque se tu fosses cortado do natural, usando ligeiro, e
contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Amém? Amém. Aqui vai falar a respeito de Israel, fazendo uma comparação conosco, a respeito da eleição de Israel. Israel fez algo muito grave contra Deus, que foi rejeitar o seu Messias, e não somente rejeitar, mas entregá-lo à morte, incitar a multidão à morte. Então, o que aconteceu? Esse endurecimento de Israel veio por conta do pecado, que eles já estavam, anteriormente, antes de Jesus, já fazendo com que muitos profetas fossem mortos, muitas pessoas de Deus fossem expulsas, tudo em virtude da religião, tudo em virtude do status deles. E aí dá o exemplo de Elias. Elias falou assim: só eu permaneci. E Deus falou assim: não, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Guardem esse número, porque esse número que não se dobraram é um exemplo de Paulo, que é algo que a gente precisa atentar também. 7.000. Esse 7.000 está lá no versículo, para você que não anotou, no versículo 4. E aí no final vai falar a respeito do endurecimento em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Circule aí na sua Bíblia, se você quiser, plenitude dos gentios. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Israel, ele é o relógio do mundo. Você precisa entender isso. Nós, para entendermos as profecias bíblicas, nós precisamos olhar para Israel. Porque de Israel Deus fala muita coisa. Da gente ele fala pouco, mas de Israel ele fala muita coisa. E Israel, como relógio do mundo, nós vemos essa profecia aqui do endurecimento de Israel. E nós vamos observar ao longo dessas evidências que nós estamos passando aqui, o endurecimento de Israel e a plenitude dos gentios. Logo, a plenitude dos gentios acaba e Deus volta para o povo de Israel. É isso que o texto está falando. O povo de Israel é endurecido, como eles se endurecem, o evangelho volta para os gentios. A plenitude dos gentios acabou, o evangelho volta para os judeus. E aí o povo se converte. Então, vamos a partir desse ponto de vista olhar. A Terra, o globo terrestre, nós estamos em 7,5 bilhões de pessoas indo para 8 bilhões. Então vamos passar alguns números importantes para nós aqui. O Estevinho ele já deu a introdução. O número 5 é um número importante, porque o número 5 fala a respeito o número 5 vai falar a respeito da graça. O número 7, por isso que eu dei aquela introdução para desmistificar a numerologia, E esses números eles são importantes na Bíblia porque ele tem significados. O número 7 é o número da plenitude, ou completude. Perdoe a letra aqui, mas o número 7 vai falar da plenitude, da completude, de algo completo, de algo pleno. Por isso que fala que a plenitude dos gentios. Então, interpretação minha, e você não precisa acreditar nisso, mas é coisa minha. Então, como esse número da plenitude é o número 7, nós vamos falar que aqui a raça humana está em 7 bilhões de seres humanos. Mas não podia ser 7 milhões lá atrás? 3 zeros a menos? Poderia ser, mas nós vemos que todos esses sinais eles têm que se alinhar com aquilo que nós estamos
falando. Eles só apenas acrescentam a tudo que nós falamos, e vamos ver se cada sinal que vai acrescentar, ele vai somar, ele vai produzir mais evidências ou não. Para mim isso é uma evidência. Nós estamos no número 7, 7,5 bilhões de pessoas atualmente no mundo, indo para 8 bilhões. Então vamos lá, temos mais um número. O número 8 é o número do recomeço. Como você prova isso? Só um exemplo para vocês. Aqui, a minha intenção não é dar uma aula de gematria, porque a gente tinha que estudar todos os números da Bíblia. A gente não tem tempo para isso. Mas peço que você acredite no que eu estou falando, e aí você vai atrás e busca. E é interessante que tudo que a gente falar aqui, você seja como os crentes bereanos. Já viu isso na Bíblia? Os crentes bereanos, eles iam, né, e pegavam o que o Paulo falava, e depois eles iam conferir tudo que ele falava. Não acredite em tudo que eu falo. Então acredite naquilo que você vai conferir e dar certo. Então o número 8 é o número do recomeço. Nós vemos Noé entrando com 8 almas na arca e saindo com 8 almas. E ele teve um recomeço no mundo. Isso é algo muito significativo. Volto àquele versículo do Código 58, que diz que tal como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha, Noé recomeçou a criação, recomeçou a raça humana com 8 pessoas. E isso é muito significativo para a gente, porque o número 8 fala a respeito de recomeço. Então, aqui eu coloquei 7 indo para 8. Por que isso? Vamos só trazer a evidência que realmente é isso. Segundo esse site aqui, nós estamos aí na população mundial, né? Eu colhi esse dado aqui no dia 21/8. A população atual estava nesse número aqui, mas arredondando, 7,5 bilhões de pessoas. Aí tem a população masculina, a feminina, tá mais ou menos, né, o masculino tem um pouquinho a mais. Mas para quem diz que só tem mulher nesse mundo, não é verdade. Então vamos lá. Só para conferir com vocês que isso é verdade, que estamos em 7,5 bilhões. E o que significa isso? O 7, o número da plenitude. O 8, o número do recomeço. Então eu quero pegar com vocês esse texto que nós já lemos em Romanos capítulo 11, no versículo 4. Ele tem uma parte que eu fiquei de olho arregalado quando eu olhei isso. E diz que Deus tinha reservado 7.000 varões. Para mim, isso é uma evidência textual que está falando, querendo traduzir alguma coisa para nós, né? Então, do 7 para o 8 seria a plenitude dos gentios e um recomeço de uma nova população. Como isso? Qual é essa fase cronológica da história escatológica? Nós vemos a igreja sendo arrebatada, acontecendo 7 anos de grande tribulação, muita gente sendo destruída, muita gente morrendo, sobrarão pouquíssimas pessoas. Talvez, principalmente, aqueles 144 mil lá que foram reservados. Vocês já ouviram falar dos 144 mil, né? Os testemunhas de Jeová, eles traduzem esse assunto como as pessoas que serão salvas para ir para o céu, né? Eles traduzem assim. Mas nós entendemos que essas pessoas, dos 144 mil, são as pessoas que serão reservadas na grande tribulação, judeus. 12 mil de cada tribo, que dá 144 mil. São 12 tribos, 12 mil vezes 12 dá 144 mil. Então essas pessoas serão preservadas por Deus, são pessoas separadas, santas. E a população mundial vai ser arrasada na grande tribulação. Como? Perseguição do anticristo, mas não é só o anticristo que vai matar. Deus, ele vai trazer um grande juízo sobre a terra. Como? Através de cataclismos, através de terremotos, através de maremotos, através de todas as coisas. A Bíblia fala que vai ter um terremoto que nunca teve ainda na face da terra. Imagine
a magnitude, talvez na escala de 10, não chegue, ultrapasse. Porque é um terremoto, nós vamos falar isso mais para a próxima aula, mas é um terremoto de grandes proporções como nunca teve. Então a Terra vai ser assolada por meteoros, alguns meteoros vai transformar água em sangue. Lembra das 10 pragas sobre o Egito? Parece que vão se repetir na grande tribulação. Tem um grande apontamento das pragas do Egito para a grande tribulação, porque nós vemos que o Egito foi arrasado, quase que não sobra nada nem ninguém. E aí, essas pragas de transformar água em sangue, vai cair um meteoro na água, vai transformar em sangue, outra parte vai se tornar amarga, imbebível, né? E a terça parte dos mares, dos rios, dos oceanos, das florestas vão ser destruídas. Então nós vemos uma desgraça total, um juízo de Deus sobre a terra. E é sobre isso que nós estamos falando. Pouca gente vai sobrar da grande tribulação. Por isso que eu estou falando, fazendo um exemplo lá com o povo que Deus preservou lá dos 7.000. O povo que Deus preservou, você viu no versículo 4 de Romanos 11. E nós falamos também que 8 milhões, olha lá, 8 milhões que são israelenses. Ou seja, 8 milhões de judeus estão atualmente povoando o Estado de Israel. O resto estão espalhados ainda pela raça humana, pela população mundial. Nós vamos ver também, olhando para a terra, que os judeus, já falamos isso, os judeus estão sendo convocados para voltar. Olha só se esses números não têm tudo a ver, não apontam para uma plenitude dos gentios e um recomeço da raça humana. Isso aponta para isso. Israel está forte. E eu quero ler com vocês esse texto, que esse texto também é um texto muito especial na Bíblia. Inclusive, a terra de Israel já está sendo preparada para o retorno do Messias. Como isso? E aí eu deixo por conta do João Ribe Palharim. Ele que veio com essa novidade há alguns tempos, falando a respeito dos bolaines do Mar Morto. Quem já ouviu essa pregação, essa mensagem? João Ribe Palharim, ele veio com essa ministração, falando a respeito... Alguém pode ler para mim? Tá difícil aqui. Pega-lhes, assim diz o soberano, Yahvé, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Se nós pegarmos esse texto aí, olharmos a situação de Israel, 8 milhões de israelenses estão lá em Israel. Se nós olharmos para o texto da Bíblia, 144 mil, dá medo, porque vai ser muita gente morta. Só do povo de Israel, se você pegar só esse detalhe, de 144 mil, né, e 8 milhões que já estão lá em Israel. Olha só a destruição, a desgraça que não vai ter. Eu acabei de pensar. Nós vemos aí o versículo que o irmão leu, Ezequiel 37, tirarei eles de todas as nações que estão expatriados e retornarei para Israel. Então nós vemos que isso é realmente o que aconteceu, que está acontecendo e está cada vez mais expandindo-se essa pregação dos judeus, falando que todas as pessoas judias na terra retornem para sua pátria. Inclusive eles dão incentivos fiscais, eles dão ajuda financeira para que isso aconteça, eles dão lugar, talvez eles estão com problema de lugar lá, por isso que eles estão querendo reconquistar a faixa de Gaza e está tendo umas guerrinhas por causa disso, mas eles estão nessa expectativa de trazer todos os judeus de volta para sua pátria. Israel está forte. Como que nós podemos falar que Israel está forte? Olha só essa notícia aqui, eu já falei um pouquinho para vocês, a respeito da situação financeira que Israel tem. A imensa riqueza sobre as águas do Mediterrâneo que banham as costas de Israel. E o que acontece? Israel, pouco tempo atrás, eles descobriram como se fosse hoje nosso pré-sal, descobriram lá uma riqueza muito grande de petróleo. E sobre isso o povo já começou a olhar para lá,
né? Essas perfurações já estão acontecendo, mas vão prosseguir mais. A partir de 2020 eles vão começar a recolher 250 bilhões de barris de petróleo, e isso é território israelense, né? Então nós vemos que Israel está, nos dias de hoje, uma potência financeira por conta dessa parte turística que eles estão tendo, por conta da parte de reservas de petróleo, porque o povo judeu já é naturalmente rico, não tem nenhum judeu pobre. Pode estar onde for que eles estejam, não tem judeu pobre. Se tiver um judeu pobre, o próprio tesouro de Israel, eles mandam recurso para levantar. Então é interessantíssima a maneira que eles trabalham. E judeu, ele dá 20% de dízimo, não sei se você sabe. E aí eles dão, né, eles mandam para Israel, e esse fundo, esse recurso aí, são para reerguer mesmo. Como eu falei, a parte religiosa, eles estão despertados espiritualmente, eles estão com a parte do templo, com os recursos, com os insumos, tudo que vai dentro do templo, tudo pronto. É um instituto chamado Instituto do Templo. Esse instituto, ele é responsável por pesquisar e fazer novamente a parte de utensílios, né, de ouro. Então a estola sacerdotal tinha 12 pedras, né, tinha todo o vestuário dos levitas, o vestuário dos sacerdotes, a menorá, que é o castiçal, né, com 7 pontas. Temos lá a Arca da Aliança, eles praticamente fizeram tudo. Um detalhe importante, que eles também conseguiram resgatar pela geneticamente, a novilha vermelha. Não sei se vocês já ouviram falar da novilha vermelha. Tem uma parte no Antigo Testamento que Deus pedia essa... Obrigado, meu irmão. Número 19, de 1 a 13, fala a respeito da novilha vermelha. E tinha desaparecido dos rebanhos esse tipo de animal. E aí eles geneticamente conseguiram resgatar. Mas isso foi geneticamente mudado. Um outro texano, ele descobriu, dentro do rebanho dele, apareceu lá uma novilha vermelha sem nenhuma mudança genética. E aí, até onde eu sei, ele prometeu fazer essa doação para o Estado de Israel. Vieram com bilhões para comprar aquela novilha vermelha, ele não quis. Ele queria fazer essa doação para Israel. Pois bem, essa parte espiritual, essa parte cerimonial, essa parte religiosa, a parte financeira, a parte de estrutura, nós vemos isso. Israel está forte, essa é a palavra, essa é a frase. Israel está forte. E nós vemos que isso demorou muito para acontecer, quase 2000 anos. A partir de 1907, criou-se um movimento sionista. O que foi esse movimento? Foi um movimento responsável por trazer a Israel como nação. E eles começaram a batalhar junto à ONU. E aí, em 1948, o povo de Israel foi considerado nação novamente, depois de muita luta. Veja, de 1907 até 1948, tem 41 anos de luta. Mas eles conseguiram, como eu falei, através de um voto Minerva de Oswaldo Souza Aranha. O que é esse voto Minerva? É um voto de empate. Então, estava empatado, maioria não, outro sim, e aí o voto do brasileiro Oswaldo Souza Aranha decidiu entregar o título novamente. Então, outro detalhe também de evidência geográfica: os islâmicos estão sendo convocados a lutar, né? Os islâmicos estão com esse empenho pelo seu Messias, pela sua busca. E na verdade os islâmicos, qual é o objetivo deles com aquela construção que eles têm lá, esqueci o nome agora, que eles têm sobre o templo? Não é Meca, isso, aquela cúpula lá. Eles construíram, né, quando eles tinham povoado. Lembra que eu falei para vocês do Império Otomano, que segundo Judá
o rabino Judá ben Samuel profetizou 400 anos, ou seja, 8 jubileus, o povo árabe estaria de posse do território árabe, território palestino, e esse território palestino permaneceu com eles durante esses séculos. Aí eles, com um templo destruído, sem judeu por perto, eles foram lá, construíram a mesquita deles. E essa mesquita, na verdade, eles lutam. Por que eles lutam pela mesquita se o centro religioso deles é Meca? O árabe, o muçulmano, quando faz a sua oração, se não me engano é 4 vezes por dia, não sei se é quantas vezes que ela é, mais de 4 ou 4, não sei. Quando ele faz as suas orações, ele vira para Meca. Quando ele vira para Meca, ele fica de costa para mesquita. Então, eles brigam muito. Para quê? Porque eles querem, na verdade, sufocar o judaísmo. Não que eles queiram ser não que eles briguem exatamente por aquele lugar ali, mas a ideia mesmo é de sufocar. Eles são anti-judeus, é isso que eles são. Eles não têm uma doutrina que eles falam, não, é isso que eu quero. Eles são anti. Por quê? São um povo que, biblicamente, eles procederam da linhagem de Esaú, né? Teve Esaú e teve Jacó. E aí eles tiveram essa Esaú e Ismael, perdão. Esaú e Ismael. Então, de Esaú descendeu todo o povo árabe e de Ismael o povo judeu. Então nós vemos que essa divisão veio daí. Eles sempre foram inimigos. A profecia foi essa. Dentro do ventre eles já lutavam e continuaram assim pro resto da vida. Então, provavelmente, né, nós dizemos que o anticristo venha desse lugar. Então, são evidências, né? Algumas coisas que a gente imagina, mas não temos como falar taxativamente que seja isso. Mas todos os indícios dizem isso. Agora nós vamos falar do calendário. Vocês sabem, né, que o nosso calendário, pelo menos isso, nosso calendário está no ano 2017. E o calendário judaico, 5.777. E isso também é um sinal. Talvez não seja o nosso, mas o nosso está com 7 aí, então eu acredito nisso. O calendário judaico, e já vamos falar, 5 é o número da graça e o 7 é o número da completude. Só que o 777 dá uma ideia de completude total, dá uma ideia de plenitude total. E aí nós podemos fazer até uma frase com um verbo de ligação. A época da graça acabou, a plenitude dos gentios passou. O que entra depois disso? Qual o próximo ano deles? 5.778. Então, se nós atentarmos para esse calendário, nós vamos entender que a época da graça acabou, a plenitude dos gentios se completou, e aí é um ano que é o ano do recomeço. Será que só esse ano fala sobre isso? Não. Vamos ver mais, para confirmar a nossa história. Bom, o ano 70, já falei aqui, aconteceu a destruição de Jerusalém pelo general Tito, né? Flávio Joséfo, ele conta uma história muito sangrenta. E eu pensava, hoje eu li algumas partes deste livro, eu pensava que tinha sido assim, ele entrou na cidade, matou todo mundo e foi embora. Foi um negócio muito sofrido, muito. Vocês não têm noção do sofrimento que o povo de Israel passou nesse tempo aqui. Foi uma época de prisão, foi uma época de proibição de qualquer tipo dos rituais, foi uma época de blasfêmia total. O general Tito pegou para profanar o templo, construiu um outro altar dentro do templo e sacrificou um porco. O porco é um animal imundo para os judeus.
E ele não sacrificou um dia só. Todos os dias ele sacrificava um porco dentro desse templo. E em todos os lugares de Jerusalém, porque ele fez vários templos a vários deuses dentro de Jerusalém. Então ele poluiu totalmente. Ele proibia que os judeus circuncidassem os seus filhos, proibia todo tipo de ritual. E se caso eles pegarem, foi alguns judeus pegos circuncidando seus filhos, foram muitos judeus crucificados nessa época. E quem era descoberto que era sacrificado, ou melhor, que tinha feito a circuncisão no seu filho, ele deixava o cabra lá na cruz, vivo ainda, e diante do pai de família, ele matava um por um. Matava o filho, matava a mulher, matava os outros filhos. E foi assim durante alguns anos, essa destruição em Jerusalém. Então foi assim, um castigo muito grande que os judeus. Ele tomou a fortaleza Antônia, tomou vários lugares onde os judeus tinham escondido, e perseguição, e matando. Foi uma matança muito grande. De tal maneira que aí essa parte eu já sabia, que tamanho foi o rio de sangue lá que os cavalos escorregavam no sangue dos judeus. Então foi assim, muita matança. Foi semelhante foi semelhante ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial por Hitler. Então nós vemos que esse ano 70 e o número 70 na Bíblia é considerado como um número de juízo. Número de juízo. E a gente vai ver mais alguns números 70 aqui. Então isso é história. Sobre isso Jesus predisse. Nós começamos o nosso seminário falando que Jesus, ele respondeu a pergunta dos seus discípulos em 3 níveis. Os seus discípulos perguntaram 3 coisas. Quando vai acontecer a destruição do templo? Que sinais serão da sua vinda e do fim do mundo? Então Jesus predisse, e isso aconteceu no ano 70, toda essa destruição. Nós estamos nos dias de hoje, vamos comemorar 500 anos de reforma protestante, mais especificamente no dia 31 de outubro. 500 anos que Martim Lutero pregou as suas teses lá na catedral e correu. Correu porque o Papa queria matar ele. Foi chamado para se apresentar e pedir perdão, mas não fez. Mas nós temos 500 anos de reforma protestante. Graças a ele, graças a esses reformadores, que conhecem um pouquinho de história da igreja, graças a esses reformadores, nós estamos hoje com uma doutrina saudável, né? Uma doutrina sem esses montes de dogmas da Igreja Católica, teve essa separação, e aí foi chamado o povo protestante, né? Então nós vemos que um número que esses 500 anos também não é de pequena significância, também guardamos esses 500 aí, estamos comemorando. Nós estamos também comemorando 70 anos do ressurgimento de Israel, e como diz, 70 é o número de juízo. Um jornal da época, aí dá para vocês lerem mais ou menos, está bem borrado, mas maio de 1948 aconteceu essa proclamação do Estado de Israel, né? Só que Israel, ele só conseguiu governar mesmo depois de 20 anos. E aí nós comemoramos 50 anos da conquista de Jerusalém, através da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi uma luta que o povo de Israel, eles estavam assim, de boa na lagoa, num dia de comemoração deles, e de repente veio um povo invadindo e metralhando, e aí o povo de Israel de repente se armou, né? Foi assim um grande milagre que aconteceu, vários milagres aconteceram para que o povo de Israel conseguisse ganhar essa batalha. Foram, se não me engano, 3 nações contra eles, e eles eram um povo humildinho. Lembra daquelas passagens da Bíblia que o povo de Israel ia lá contra um exército enorme, o Gideão ia com 300 e vencia? Mais ou menos o que aconteceu, foi um grande milagre. E aí eles conquistaram, e aí eles conseguiram ficar 3 vezes maiores do que eram um ano antes.
do que na sua proclamação. 3 vezes maiores, porque além de eles vencerem a guerra, eles contra-atacaram e conseguiram expandir os seus territórios, e hoje é o tamanho do povo de Israel que estão no seu território. Então eles conseguiram avançar 3 vezes mais através desse contra-ataque, dessa vitória milagrosa. Eu vou pular isso aqui, que é exatamente isso que eu já falei. Vou pular essa manchete. E aí eu quero falar também dos 70 jubileus. Isso aqui foi uma revelação para mim, porque eu achei um site que falava de que desde que o povo, um site judaico, que falava o seguinte: desde que Deus ordenou o jubileu, foram quantos anos? 3.500 anos atrás, que Deus instituiu o jubileu. E o que é jubileu? Vou deixar essa passagem para vocês anotarem, Levítico 25, leia todo o capítulo. A gente está com as horas avançadas ali. Eu quero já mudar esse tópico para a gente partir para quinta evidência. Mas esse aqui é uma coisa fantástica. O que é um jubileu? Um jubileu pode-se dizer assim que é um tempo de libertação. Apesar de estar escrito 70, um jubileu é de 50 anos. O que é um jubileu? Vamos ver alguns detalhes aqui. É um período que Deus ordenou para que houvesse uma divisão de tempos. Então, essa divisão de tempos de 50 em 50 anos era comemorado o ano do jubileu. O jubileu significava perdão e restituição. Como que funcionava isso? Vamos supor que eu fiquei pobre e aí eu precisei tomar dinheiro emprestado do pastor Leandro. E o pastor Leandro me emprestou um dinheiro, só que eu não consegui pagar. E aí as minhas terras ficaram de posse do pastor Leandro. Vamos supor que ele era da tribo de Levi e eu era da tribo de Dan. Tudo judeu ali, tudo mesmo povo. E aí, passou-se 40 anos, chegou o dia do jubileu, o ano do jubileu. O que o pastor Leandro tem que fazer? Se eu tivesse vivo, ele restituía todas as terras para mim. Se eu não tivesse vivo, ele iria restituir para o Estevinho, para a Stephanie, para a Caterine, para que a terra não saísse da possessão da tribo. Então isso acontecia de 50 em 50 anos. Era um ano de perdão. Era ciclos de 7 anos vezes 7. O que acontecia num ciclo de 7 anos? Num ciclo de 7 anos, eles poderiam trabalhar a terra durante 6 anos. No 7º, eles tinham que descansar a terra. Então eles só comiam do que dava naturalmente. E eles descansavam a terra e não mexiam mais com a terra. Então era um período de 7 anos. Então 7 vezes 7 dá 49, mais 1, que é exatamente esse o ano do jubileu. Então a cada 50 anos se comemorava o ano do jubileu. Imagine você que nós estamos no ano do jubileu, no ano do perdão. Daqui a alguns dias terminaremos o ano do jubileu, exatamente no dia 21/9 de 2017, aonde existe a virada de ano judaico. O ano civil deles vira dia 21/9 de 2017. Guarde essa data, que é uma data importante. Então, 21/9 de 2017, eles vão virar o ano e começar um novo ciclo. Certo? Teoricamente. Será que é início de uma nova era? Porque o que nós estamos falando aqui? Se o povo judeu começou há 3.500 anos atrás, foi a instituição do jubileu. Se você dividir isso por 50, que é um jubileu, dá 70 jubileus. 70 nós aprendemos que é o número do juízo. Será que ao término desse ciclo de juízo, Deus não vai começar uma nova era? E aí foi aquilo que, com muita, não com soberbo, mas meu coração tremeu quando desceu essa revelação. Olha só. Mateus 18 e 22. Vocês lembram desse versículo? Perguntaram para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus disse: não, até 70 vezes 7. E aí eu ficava sempre encafifado com esse negócio. 70 vezes 7 dá 490.
como que uma pessoa em um só dia vai fazer tudo isso e eu ainda perdoar? Eu pensava, numa vida, 490 vezes, só se for marido e mulher, né? Pode acontecer. Mas é muito azar, né? É muito problema com um casamento só. E eu ficava pensando assim, não vou falar que isso é fictício. É uma coisa que Deus estabeleceu de perdão, você vai perdoar. Talvez não um limite, mas é algo sem limite. Perdoa à vontade. Não se canse de perdoar, perdoe 490 vezes, se precisar 491. E aí eu fiquei pensando, será que Jesus não deixou um código nesse versículo? 70 vezes 7 é igual, né? 70 vezes 7 vezes 7 mais 1 dá um período de 3.500 anos. Será que Jesus não estava falando que o juízo de Deus viria depois desse ciclo de 70 vezes 7, que seria 70 jubileus? Será que Deus não está querendo dizer isso? E eu faço essa pergunta para vocês. Eu já respondi, já recebi para mim. Tá? Então nós estamos em 3.500 anos que Deus instituiu o primeiro ano do jubileu. Então nós temos aí 70 jubileus. O próximo seria o início de uma nova contagem de anos, para que daqui a 50 anos acontecesse mais um jubileu, certo? E aí eu pego isso aqui é coisa minha, não estou querendo pôr, é só para puxar alguma coisa daqui, mas isso aqui é invenção minha, tá? Temos aí nessa conta o 577, que é aquilo que vocês veem aqui. Isso aqui não quer dizer nada, isso é coisa minha, tá? Eu só estou apontando o ano que nós estamos no ano judaico. E eu não quero forçar o texto, por isso eu estou dizendo que isso aqui não é revelação, só estou tirando os números dali. Não estou forçando a barra aqui com vocês, tá bom? Isso eu tirei da onde? Vamos ver lá. Rapidinho essa... Vamos ver se sai. Não foi. Mas tudo bem. Vai. Não funcionou. Mas tudo bem. Esse link aqui é exatamente aquela notícia que eu te falei, que eles estão, né, 3.500 anos atrás, Deus instituiu o jubileu. E aí a minha pergunta para vocês, será que não é o início de uma nova era? O que você está dizendo? Será que não é o início da grande tribulação próximo ano? Ou esse ano ainda, porque o ano deles vira no dia 21/9/2017. Mas tudo bem. Não vou querer amarrar em vocês com datas. Como eu falei, o meu objetivo aqui não é de marcar datas, é de fazer perguntas a tudo isso que está aparecendo diante de nós, tá bom? A tentar extrair o maior número de evidências para a gente poder não ser pego de surpresa. Vamos mais um pouquinho adiante, quem sabe eu consiga falar um pouquinho mais a respeito. E sobre essa data, setembro, dia de 21, a gente vai falar a próxima aula, que a gente vai entrar em evidências astronômicas, tá bom? Vai ser muito legal. Acho que a próxima aula é a que eu mais gosto e é a última. Então vamos lá. Vamos ver essa questão de Levíticos 23. Eu deixo para vocês. Quem não leu ainda o texto? Parou aonde o texto? Ricardo, lê para nós Colossenses 2:17. A evidência das festas judaicas. Aqui nós falamos, né, nesse tópico, prometi para vocês que ia fazer uma pausa, né? Mas vamos só fazer uma oração e no final a gente faz uma aplicação, tá bom? Vou fugir um pouquinho do normal, só para a gente não sair do slide. Curva a sua cabeça. Vamos pedir misericórdia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua presença e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio e o teu Espírito Santo é o nosso professor por excelência. O teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito Santo é que roga por nós, que intercede por nós.
Teu Espírito é aquele que prepara a igreja para encontrar contigo. O Teu Espírito é aquele que leva a igreja ao arrependimento e leva as pessoas que não te conhecem ainda ao arrependimento. Por isso, eu te peço nessa noite, converte o nosso coração ao Senhor. Converte, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos olhares, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Tudo que há em nós, Senhor, venha glorificar o Teu nome. Senhor, nós te pedimos neste momento, liberta-nos da cobiça carnal, dos olhos carnais, liberta-nos da cobiça por este mundo. A Tua palavra diz pelo apóstolo Paulo, se nós esperarmos em Cristo somente pelas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e trabalhar para Ti enquanto nós estamos no dia, porque enquanto vier as trevas nós não poderemos fazer coisa alguma. E nós que somos do dia, Senhor, nós não seremos pegos desprevenidos, pois temos o Teu Espírito Santo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi enviado para nos consolar, foi enviado para advogar a nossa causa. A Tua palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, venha purificar a nossa vida, lavar a Tua igreja nas águas da regeneração, nas águas purificadoras, no Teu sangue carmesim. Lava-nos, Senhor, purifica-nos para que nós possamos estar preparados para o dia da Tua vida. Pai, é isso que nós estamos fazendo, a semelhança da igreja que estava numa só fé, num só propósito, aleluia, lá em Atos 2, quando de repente, aleluia, veio do céu como um som veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas como que de fogo, repartidas sobre a cabeça de cada um, aleluia, e foram dadas para ele uma linguagem, para que eles pudessem exaltar ao Senhor numa língua desconhecida a eles, mas que outros ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua, sendo eles diversas nações espalhadas que estavam ali congregadas naquele dia de Pentecostes. Senhor, nós estamos aqui te pedindo, Espírito Santo, desperta os que estão dormindo. Senhor, nos ajude a estarmos preparados para o dia da Tua vinda. É o que nós te pedimos, que a nossa vida seja agradável a Ti, que nós estejamos amando ao Senhor, aleluia, acima de todas as coisas. Oh, Espírito Santo, que nós possamos estar buscando ao Senhor e se preparando, Pai, como a Tua noiva, Senhor, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava assim meio displicente e o Espírito Santo falou muito forte dentro de mim: se prepare. Então, essa palavra eu passo para vocês: se prepare, porque nós estamos vivendo, como estamos vendo aqui, coisas inéditas, sinais inéditos. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí o apóstolo Paulo está falando a respeito das festas judaicas. Todas essas festas judaicas, todos os cerimoniais que eles praticavam, são sombras que haveriam de vir. Mas talvez tenha alguma outra versão aí que diz: mas o cumprimento de tudo isso é Cristo. Tem alguma versão que fala isso? Procure aí em alguma. Colossenses 2:17.
vai falar a respeito de que as evidências das festas judaicas vão apontar todas para Jesus. Porque não é de nenhum significado que Deus deixou simbolismo. O tabernáculo, ele é repleto de simbolismos, né? Se a gente tivesse oportunidade aqui, eu não sou especialista nisso, mas eu já tive algumas aulas a respeito do simbolismo do tabernáculo. São coisas fantásticas que apontam para a nossa vida, que apontam para Cristo, que apontam para muitas coisas que é tudo realizado na igreja, em Cristo. Então nós vemos aqui que as evidências das festas judaicas também apontam para Cristo. Tem alguma versão que fala? Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Olha, o próprio Cristo é a realidade, as coisas são sombras, né? Então vamos ver aonde se cumpre cada uma dessas festas, né? E eu peço que você leia na sua casa, Levíticos 23, vai dar a relação dessas festas. E a relação dessas festas são festas. As 4 primeiras festas que nós vamos falar são festas de primavera. E depois dessas festas tem-se um longo espaço de tempo, mais ou menos uns 6 meses, 7 meses. Olha aí, ó, vai guardando isso, para quem é esperto já pega. O espaço entre uma festa, entre a última festa da primavera e a primeira festa do outono, são mais ou menos 6, 7 meses de um espaço entre um e outro. E quais são as 3 primeiras festas que nós temos na primavera, né? A primeira festa da primavera, e aí tem esse site, depois vocês podem explorar o material que eu fabriquei, que eu vou passar o link para vocês. A primeira dessas festas é a Páscoa, né? Pastor Leandro, pode achar para mim, para nós, em 1 Coríntios 5 e 7. A primeira delas é a Páscoa, né? O povo judeu, eles começam o ano deles com essa festa, que é uma festa que vai lembrar da saída, do livramento do povo lá do Egito. Então lá no Egito aconteceu a praga dos primogênitos e Deus disse para eles matarem um cordeiro, passarem o sangue nos umbrais da porta, e quando passasse a meia-noite o anjo destruidor não iria matar o povo que tivesse aquele sangue, aquela marca. E por isso que o nome dessa festa é Pechá, fala de passagem, né? Um pulo que o anjo da morte daria em todos os lares judaicos. Então nós vemos que a realidade dessa Páscoa é Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Pode ler. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o apóstolo Paulo coloca a Páscoa como Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Isso é inegável. Isso é uma coisa interessante, porque Jesus, ele foi sacrificado exatamente, foi morto num dia de Páscoa, a hora do sacrifício, que era às 3 horas da tarde. Então aconteceu isso exatamente no dia, se cumprindo em Jesus. As portas de Jerusalém, fora, né? Então a primeira Páscoa, a primeira festa das 7 que nós vemos aqui, cumpriu-se em Jesus. A segunda festa que nós vemos é a festa dos pães ázimos. E essa festa é em simbolismo também a saída do povo do Egito, que eles não tinham tempo de preparar o pão e deixar ele levedar para poder assar. Então eles faziam o pão sem levedar mesmo, e já assava e já comia. Então, como que era o fermento antigo? Não era esse fermento que você compra no mercado. Era um pedacinho de massa podre que eles retiravam, né? Quem fez pão italiano verdadeiro sabe. Meu avô, ele fazia isso. Pegava sempre um pedacinho da massa nova e guardava no lugar. E assava, né? Aquela massa. E aquele outro pedacinho de pão velho, estragado, bolorado até, pegava e juntava com a massa nova, juntava e aquela massa fermentava.
tirava um pedacinho, assava aquela massa, aquele outro pedacinho era o fermento. Então, o povo de Israel não tinha tempo para isso. Nessa saída, nessa fuga, eles não tinham. Então, era o asmos da sinceridade, ou seja, o simbolismo dessa festa é os pães asmos. Quem foi o pães asmos? O próprio Jesus, que não pecou. Ela aponta também para a igreja, que deve se manter irrepreensível, porque fermento é um simbolismo do pecado na Bíblia. E esse fermento vai apontar para Jesus e para a igreja. Então nós vemos que a Páscoa era comemorada, no outro dia acontecia essa festa de pães asmos e era se comemorado 7 dias. Nós vemos que, segundo um livro de história judaica, eles tinham um cerimonial que eles guardavam o pão, que o pai de família nessa festa ele guardava, escondia um pão em um lençol e escondia em algum lugar, e o filho que achasse esse pão seria abençoado. Então ele aponta para o sepultamento de Jesus, quando Jesus foi tirado da cruz, colocado num lençol e colocado numa sepultura nova. Então vemos que se cumpriu também em Jesus a segunda festa. Nós vemos também a festa das primícias, 1 Coríntios 15, 10, quem pode achar para nós, pastor Leandro, você está aí perto? Com isso, 1 Coríntios 15, 20. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícia dos que dormem. Então, nesse dia de festa das primícias era também comemorado os primeiros frutos da colheita, né? E aí eles entregavam para Deus essas ofertas. E aí o apóstolo Paulo relaciona Jesus como a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ou seja, a igreja, quando for arrebatada, não vai poder subir nesse corpo. Automaticamente nós seremos transformados em um corpo, receberemos um corpo corruptível nos ares e poderemos entrar no céu de Deus. A Bíblia diz que o sangue e a carne não pode entrar no reino de Deus, né? Mas quando nós somos transformados no arrebatamento, num corpo de glória, nós poderemos estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então Cristo foi o primeiro, né? Se nós tivéssemos a oportunidade que os apóstolos, os discípulos tiveram de ver Jesus, nós veríamos o nosso futuro, qual é o nosso corpo que iríamos receber. Esse corpo não precisou comer, embora comeu. O corpo de Jesus não sofria esse problema de gravidade, porque ele foi assunto ao céu. O corpo de Jesus foi um corpo que ele não foi muito reconhecido. Maria não reconheceu Jesus, só quando Jesus falou, mulher, ela falou, Rabone, né, Rabino. Não foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús, não foi reconhecido pelos apóstolos ali quando estavam na praia, só depois foi descortinado, quando Jesus estava no meio dos discípulos. Então era um corpo, né, diferente, um corpo glorioso, e ele podia se transladar de um lugar para outro, né, saía dali e ia para outro canto. Então nós vemos que Cristo, como a primícia dos que dormem, foi o exemplo dessa festa, foi o cumprimento dessa festa em Cristo, né? A transformação do seu corpo. A quarta festa, nós vemos que é a festa de Pentecostes. Quando se dava essa festa? 50 dias após a Páscoa. 50 dias. Então, esses 50 dias foi exatamente no dia que aconteceu o dia de Pentecostes. E às vezes a gente, sem atenção, a gente pensa que Pentecostes é uma festa cristã. E o Pentecostes não é uma festa cristã, é uma festa judaica, ordenada por Deus. Vocês vão ver lá Levítico 23. E no exato dia, né, Atos 2 e 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, esse versículo que vocês conhecem. Então, quando se cumpriu? Se
essa festa se cumpriu na descida do Espírito Santo. Uma das comemorações dessa festa era a lei que tinha sido entregue a Moisés no Monte Sinai. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é a lei escrita no nosso coração. Então, essa festa se cumpriu em Jesus, mas no Espírito Santo também aconteceu. No dia, olha que interessante, no dia, Páscoa, no dia da Páscoa e no dia de Pentecostes, aconteceu a exata revelação. Então nós aprendemos de 4 festas e os seus cumprimentos. Vamos ver qual é a 5ª festa, que já é aquela que tem um longo espaço de tempo para se cumprir. E aí, se nós fizermos uma linha do tempo, né, vou até usar aqui, se a gente fizer uma linha do tempo com essas festas, a primeira é Páscoa. Se vocês quiserem pensar assim, fica fácil de a gente lembrar. A segunda é Pães Asmos. A terceira é Primícias. E a quarta, Pentecostes, ó, PPP. Então as 4 primeiras festas já se cumpriram. E aí deu-se um longo espaço de tempo. Vocês vão ver lá em Levítico que demorava alguns meses para chegar até essas festas de outono. Qual era a próxima festa? A festa de trombetas. 1 Coríntios 15, 52. Quem pode ler para nós? Essa festa acontecia no 7º mês e se iniciava com o toque do chofar. Isso. Esse toque do chofar era um toque de trombeta. Se a gente pensar em trombeta, a gente lembra de um instrumento musical de metal, né? Só que não. Essa trombeta era feita de chifre de carneiro, porque apontava para o Messias, para Cristo, a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual. Então, esse chifre ele aponta para um animal, para um sacrifício. Então não era um chifre, não era uma trombeta de metal, era uma trombeta de chifre, chamado chofar. E acontecia no 7º mês. 15:52, quem pode ler? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Ao toque da última trombeta. Como que acontecia essa festa? Nessa festa, eles tinham que, vou adiantar já para ficar de base para a próxima aula que nós vamos ter. Eles tinham que ficar 2 vigias olhando para o céu. E aí quando eles percebiam que chegava o primeiro indício de lua nova, era a virada de ano deles, porque eles enxergavam a virada de ano pelo sol, pela lua. E aí ficavam 2 vigias. Quando eles viam o primeiro indício da lua apontando como lua nova, eles corriam para o sacerdote e falavam, ó, começou. E aí tocava-se o primeiro toque de trombeta. E nessa festa, acontecia mais ou menos uns 2-3 dias, essa festa tinha mais de 100 toques. O último toque era um toque diferenciado. Era um toque bem comprido, né? E se estendia por bastante tempo. É desse toque que o apóstolo Paulo está falando. Ao toque da última trombeta. Então, trombeta, ela vai apontar para arrebatamento. Essa festa não cumprida ainda, ela vai apontar para arrebatamento. E vamos ver o que acontece nessa festa de trombeta deste ano. Como eu falei para vocês, essa festa de trombeta ela dá início ao novo ano judaico, que é o ano civil deles, que começa, né, hoje em dia, como eles já têm a tecnologia das luas, já sabe mais ou menos, apesar de que eu achei uma discrepância. Isso a gente vai ver na próxima aula. Se a gente for analisar, como diz a Bíblia,
o ano novo deles tinha que começar no dia 23 de setembro, pela lua. Mas tudo bem, eles vão comemorar, isso é uma data já específica do calendário deles, que eles vão comemorar a passagem de ano dia 21 de setembro ao virar do dia, que é das 6 horas em diante. Então, nesse dia, nesse mesmo dia, isso não é comum acontecer. Vai acontecer o ano novo islâmico, no mesmo dia da passagem, da virada de ano deles. Porque eles têm o início do calendário deles, já falei aqui também, a fuga de Maomé de Meca para Medina em 16 de julho de 622. Então eles começaram o calendário a partir de 622, por isso que eles estão no ano 1438. Então vai coincidir no mesmo dia de virada de ano judaico. Isso não é comum de acontecer. O ano novo judaico nesse dia vai acontecer. O que é o ano novo judaico? O ano novo judaico é o dia do julgamento, quando Deus determina o destino de cada um para o ano que se inicia. Parte principal do serviço do Rosh Hashanah, que é o nome dessa festa, é o toque do shofar que desperta as pessoas para o arrependimento. Então, o objetivo dessa festa é um ano novo, sim, mas eles convidam, esse toque de trombeta convida o povo para o arrependimento. Se você olhar as mensagens das sinagogas nos dias de hoje, que eles estão pregando, rabino pregando nas sinagogas, totalmente judaico, eles convidam o povo ao arrependimento. Não sei se vocês assistiram aquele vídeo do menino Natan, que eu falei aqui na aula passada. O povo, a mensagem daqueles rabinos era arrependimento. O povo tem que se arrepender. Então a mensagem deles é arrependimento devido a essa festa aqui que comemora-se o ano novo, que é o Rosh Hashanah. Os nomes dessa festa que os judeus dão, tem vários nomes. Vamos para alguns deles. Teshuvá, que é arrependimento. Rosh Hashanah, que é cabeça do mês ou nascimento do mundo. Yom Teruah, que é o dia do despertar, o dia do toque do Senhor. Isso são coisas da cultura judaica, tá bom? Não é a gente que está inventando. Yom Hadin, que é dia do julgamento ou juízo. Amelech, que é coração do Messias. Esse outro aí que eu não vou falar, não vou me arriscar, é dia de memorial, dia de lembrar como memória. Olha só, que tudo isso tem algo apontando como arrebatamento e grande tribulação. Pense nisso, arrebatamento e tribulação. Os outros nomes, dia da angústia de Jacó, nome dessa festa, do ano novo. Abertura dos portões, dia que os portões se abrem. Cerimônia de casamento. Ressurreição dos mortos. O que vai acontecer no arrebatamento da igreja? Ressurreição dos mortos. Não é só nós que vamos ser arrebatados. A Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas antes, os que estão mortos ressurgirão, os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? Quem morreu com a sua vida salva, né? Eles vão receber um corpo glorioso nos ares, a igreja sobe, é transformada no corpo, e toda a igreja de Cristo encontra-se com Cristo nos ares. É isso que vai acontecer no dia do arrebatamento. Olha o nome da festa: ressurreição dos mortos, arrebatamento. A última trombeta, retorno do Messias, toque do shofar, o dia escondido e o dia e a hora ninguém sabe. Os nomes dessa festa. E aí eu explico por que algumas pessoas são contra tudo isso que a gente está fazendo aqui e dizem: o dia e a hora ninguém sabe. Jesus disse isso, o dia e a hora ninguém sabe. Mas por que Jesus disse? Quando perguntaram a respeito desse importante dia que é o arrebatamento. Porque ele deu um apontamento para o nome dessa festa. Por que o nome dessa festa é o dia e a hora ninguém sabe? Porque eles não tinham um calendário fixo para ela. Eles tinham que ficar olhando a virada de lua. Quando entrasse a lua cheia, eles podiam declarar Ano Novo Judaico. Antes disso, eles não poderiam pegar um calendário e especificar tal dia, que é o que fizeram, tão errado.
eles fecharam o dia o dia dessa festa, o dia do Ano Novo, o dia 21, mas segundo a gente pegar lá, semana que vem eu vou mostrar para vocês um programa que a gente consegue ver esses alinhamentos. Então, o dia e a hora, ninguém sabe o nome dessa festa. Por isso que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser está revelado pelo meu Pai. Então, não é que Jesus estava dizendo, eu não sei, ninguém sabe, a igreja não vai saber, vai ser algo espontâneo que ninguém vai saber quando vai acontecer. Não é isso. Jesus estava dando um apontamento para essa festa, porque o nome dessa festa, um dos nomes dela era esse, o dia e a hora, ninguém sabe. Então, os nomes dessa festa, como nós falamos, Yom Teruah é um dos nomes dessa festa. E aí, a próxima aula, não, ainda tem ainda. A próxima aula nós vamos falar das evidências, astronômicas. Mas ainda seguindo, ainda tem, né, mais uma festa que o nome dessa festa é Festa da Expiação, ou também chamado Yom Kippur. Essa festa, ela é uma referência à grande tribulação. Olha só o que Jesus disse em Mateus 24, 21. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24 e 21. Então, essa festa da expiação, ela apontava, era um dia específico que o povo tinha para se arrepender. Era uma festa bem coladinha da festa de trombetas, onde o povo vinha se arrepender, oferecer o sacrifício pelo perdão dos seus pecados, e era um dia que Deus dava o juízo, a sentença sobre o povo. E é exatamente um apontamento para o dia da grande tribulação. Uma festa ainda não cumprida. A última festa, que é a última das 7, que é a festa de tabernáculos. Essa festa de tabernáculos, ela aponta para o reino milenial. Ela também é chamada de festa das cabanas. Essa festa das cabanas era um momento que o povo se lembrava da passagem que eles tiveram no deserto. Mas era uma festa que eles não tinham tristeza nela. Eles comemoravam com muita alegria. Era uma festa de celebração. Por quê? Alguns dias antes eles tinham sido perdoados dos seus pecados, né? Porque qual era o cerimonial dessa festa da expiação? O Yom Kippur. O sacerdote, ele imolava um cordeiro, né? Matava para perdão, era um sacrifício expiatório. Tem vários tipos de sacrifício. Tem o holocausto, tem a oferta de gratidão, tem vários tipos, não vou discorrer sobre eles hoje. Mas um dos tipos de sacrifício era um holocausto, que era uma oferta de perdão. O que acontecia? Ele matava um cordeiro, pegava uma bacia, o sangue, entrava para dentro do Santo dos Santos e com a sua mão ele aspergia o sangue nas 4 pontas da Arca da Aliança, do altar. E aí ele recebia de Deus ali o perdão por todos os pecados da nação, e quando ele saía para fora do Santo dos Santos, passava pelo santo e chegava no átrio, que todo mundo enxergava o sacerdote ali, havia um grande júbilo, uma grande alegria, porque sabia que Deus tinha perdoado o pecado de toda a nação. Passada essa festa, entravam tabernáculos, eles já estavam contentes, já estavam felizes, já estavam triunfantes ali. E essa festa aponta para o reino milenial. É o tempo em que a igreja vai estar reinando, é o tempo que a igreja vai estar governando. Vamos ver o versículo bíblico em Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha que maravilha! A igreja neste momento vai estar reinando
com a vara de ferro. A igreja será o corpo de Cristo na terra, e é por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é rei dos reis. Olha só, Jesus como rei dos reis, nós seremos reis e sacerdotes na terra, nesse reino milenial. Então ele é rei de reis, rei dos reis e senhor dos senhores. Aponta para o tempo do milênio, em que a igreja vai estar reinando com Cristo. Então a igreja vai estar num corpo glorioso, e nesse tempo vai haver dois tipos de população, pelo menos na terra. As pessoas com o corpo transformado, reinando com Cristo, e as pessoas com o corpo físico na terra. Nesse tempo vai haver paz, não vai haver guerra, o Satanás vai estar preso, né? Aí diz, ó, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Por quê? Quando termina a grande tribulação, Satanás o anticristo e o falso profeta, eles, pelo assopro da boca de Deus, a Bíblia diz assim, eles são dizimados, eles morrem. Todas as nações que estavam contra Israel também são mortas ali. E aí Jesus entra com esse povo que sobrou, 144 mil, talvez algumas migalhinhas ali de algo que sobreviveu, que estava a favor de Israel. Entra no milênio e há uma restauração política, uma restauração da terra, da natureza. Deus, né, vai repovoar a terra através desse povo. Então vai haver esses dois tipos de pessoas: a igreja como o corpo de Cristo, corpo glorioso na terra, e as pessoas com o corpo físico. A morte não vai, ou seja, a vida vai ser alongada, aumentada. A Bíblia diz que o leão, ele pastará junto com o carneiro, não vai ter essa briga de naturezas, né? O leão comendo o cordeiro, né, vai todos pastarem ali, vai ser algo pacífico até entre os animais. O ser humano vai ter um tempo de paz. E aí o que acontece? Satanás será solto da sua prisão no final do milênio e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como areia, cujo número é como areia do mar, para juntar em batalha. Então, quando Satanás é solto depois desse milênio, nos últimos anos desse milênio, Satanás, com seu poder persuasivo, ainda vai conseguir persuadir as nações que viram o Messias pessoalmente, através da sua igreja, reinar na terra, governar na terra, com um tempo de paz, com um tempo de prosperidade na terra. Ainda assim as nações vão se congregar e vão tentar ir contra a cidade do grande rei, contra Jerusalém. E é nesse tempo que acontece o grande trono branco, onde Deus destrói, lança Satanás, os diabos, os demônios, seus anjos no lago de fogo, lago que arde com fogo e enxofre, estabelece um grande tribunal, a qual todas as pessoas, desde Adão, que não receberam a Jesus, que não estão com Cristo já, vão ser julgadas pelas suas obras, e todas essas pessoas, juntamente com Satanás, os seus demônios, vão ser lançadas num lago que arde com fogo e enxofre. Quero dizer para vocês que não é o inferno. O inferno é um estado intermediário que hoje existe. Mas a Bíblia diz que neste momento, até o inferno vai ser lançado dentro desse lago que arde com fogo e enxofre. Olha que o inferno é fichinha diante desse grande julgamento que Deus tem para as pessoas. Então, é isso que acontece escatologicamente, através dessa festa. Então, nós estabelecemos aqui uma linha do tempo através dessas 7 festas, né? 4 cumpridas e 3 não cumpridas. A próxima delas é trombetas. E trombetas aponta para o arrebatamento da igreja. Amém? Eu quero fazer com vocês uma aplicação, né? Nós já falamos a respeito da primeira, o que eu faço, né, com tudo isso, o que eu faço para estar preparado. A aula passada nós falamos 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que todo o nosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para o dia
da vinda de nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos nos santificar. Esse é o nosso papel. Quando nós entendemos, né, que Jesus está tão próximo de voltar, e na verdade nem deveríamos pensar só por essa ótica de se livrar da ira vindoura, mas é um pensamento cristão isso, se santificar. E a segunda aplicação, né, eu faço com vocês agora, que é estar orando. Quem pode ler para nós Lucas 21 e 36? Porque sem a oração, queridos, sem oração fica muito difícil a gente conseguir ficar firme. Sem oração a gente fica fraco, fica volúvel, não consegue ter intimidade com Deus, não consegue ter comunhão com Deus. E na verdade nós estamos passando por um momento da igreja Nasci para Deus muito propício a esse seminário. Por quê? Nós estamos em 50 dias de propósito, de jejum, de consagração, de oração, de leitura da Bíblia, do livro de João, do Evangelho de João, até a gente vai terminar em 50 dias, acho que em setembro, dia 19 de setembro, a gente termina Apocalipse 21. Então é importante que nós estejamos nesse propósito, porque quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia, falando um pouquinho de santificação ainda do item 1, a única maneira de nós conseguirmos se santificar é através da leitura da palavra de Deus. Se nós não examinarmos as Escrituras, se nós não lemos a Bíblia, não conseguimos santificar, porque a santificação é uma mudança de programação da nossa mente. E se nós ficarmos assistindo filme, assistindo novela, vendo qualquer outra coisa, a nossa mente vai estar mundana. Agora, quando nós lemos a Bíblia, a nossa mente é santificada. Romanos 12 vai falar da transformação da nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Quando nós renovamos o nosso entendimento, como? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Salmos: como purificará o mancebo o seu caminho? Segundo a palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Então a palavra, ela santifica. E a questão da oração, ela complementa, ela solidifica tudo isso. Quem pode ler para nós? Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Jesus está falando a respeito das evidências da grande tribulação. E ele diz que nós deveríamos orar para que nós estejamos de pé diante da sua presença quando tudo estivesse acontecendo. Por isso, isso é uma pequena prova, mais uma das provas, porque eu acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Porque esse arrebatamento é um livramento do que vai acontecer. A igreja não precisa ser julgada, porque a igreja verdadeira, ela vai estar preparada, ela vai estar santificada. Nós não estamos falando da igreja que não é noiva do Cordeiro, daquela que simplesmente estava ligada na instituição, nos rituais, nos dogmas, presa em alguém, um bispo, em alguma pessoa que não estava esperando Jesus, a igreja displicente, que estava suja, a igreja que não estava esperando Jesus. Nós não estamos falando dessa. Nós estamos falando da igreja da noiva do Cordeiro, não daquela que estava despreparada. A noiva do Cordeiro estará preparada, estará santificada, estará limpa, estará amando a vinda do noivo. E para essa igreja que somos nós, não vai haver juízo. Por isso, seremos arrebatados. Por isso, seremos livres da grande tribulação. Por isso, não passaremos, porque não tem cabimento. Jesus vê o seu povo passando por tudo aquilo, não tem cabimento, né? A igreja, ela já tem se preparado em favor disso, e é isso que nós estamos falando, tá? Então é importantíssimo que nós estejamos em oração, é importantíssimo que a nossa vida esteja no altar do Senhor. A oração, ela deve fazer parte da vida do crente, ela não pode ser algo simplesmente para suprir algum problema
remediar algum problema que está acontecendo. Estou sem emprego, vou orar. Meu filho ficou doente, eu vou orar. Tem um endemoniado ali, peraí que eu vou orar, vou jejuar. Espera uns 10 dias aí. Não, nós precisamos ter essa prática diária. Para quê? Para evitar. Veja que Jesus disse para evitar, para você não participar dessa grande tribulação, há necessidade de oração. Porque a oração estabelece intimidade, que é exatamente o título dessa campanha de 50 dias que nós estamos. Intimidade com o Espírito Santo. A oração estabelece comunhão, intimidade, conexão. Então é importante que essa comunhão esteja sendo conosco. O Espírito Santo, se você ver lá em Levítico, falava a respeito que a festa do Pentecoste tinha que ser feito um sacrifício para a comunhão. E o Espírito Santo é para nós o quê? A comunhão. O Espírito Santo nos leva à presença de Jesus. Então é importante, o Espírito Santo ele ora por nós, mas nós precisamos orar com ele também, né? Então essa oração deve ser desenvolvida, essa intimidade, esse amor a Deus. Nós não podemos fazer tudo isso motivados pelo medo. Nós devemos fazer isso motivados pela intimidade, pela comunhão, pela necessidade de termos a presença de Jesus. Amém? Então, nós não estamos aqui enchendo de conhecimento. Nós estamos aqui dando as devidas aplicações para tudo isso que nós temos falado. Porque só conhecimento não adianta. Não adianta se a gente não aplicar tudo isso na nossa vida pessoal. E quando nós aplicamos tudo isso, nós nos tornamos mais humildes. Nós aumentamos o desejo de falar de Jesus para as pessoas, para que elas sejam livres da vida, da ira vindoura. Então, esse é o conselho que eu dou. Aplique na sua vida. Fale para pessoas que estão perto de você. Amém? Porque Jesus está voltando. Você pode discordar talvez de uma coisa ou outra que a gente fale aqui, né? Tem coisas que são, né, muito fortes ou muito estranhas a princípio para nós, mas se fixe no montante de coisas que nós estamos juntando e do que você já juntou de bagagem até hoje, para que você possa falar: Jesus está perto de voltar, sim ou não? Fale para si mesmo. Amém?